santo, Pai, Tu és santo, Senhor. Tu sobras o Seu nome, é sobre o Teu nome, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor abra o nosso coração, Pai, para a gente receber a palavra nessa noite, Senhor. Meu Deus, um dia chuvoso, Pai, um dia que tem muitas pessoas na igreja, Senhor, mas o Senhor fala com cada uma delas, Pai. É isso que eu peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Santo é o Senhor neste lugar, já sentimos a presença dele, amém? Amém. E como é um mês tão lindo, os irmãos podem vir aqui atrás, né? Bem florido, colorido, pedir a nossa irmã do Ministério Infantil, a irmã Aparecida, que esteja aqui conosco. Ela fala o tema, divisa, chama essa criança, vai para a irmã Aparecida. Boa noite, igreja. Boa noite. Gostaria de convidar as crianças que viessem aqui à frente. Porque o mês de outubro é o mês de todas as crianças, não é só no dia 12. Então, eles todo domingo estão aqui apresentando algo. Amém. Glória a Deus. Então, a gente criou um tema e uma divisa. E o nosso tema é Seguindo os Passos de Jesus. E a nossa divisa, vamos ler todos juntos? Ensine os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Amém. E é a palavra do Senhor, né? Ensinar o seu filho no caminho, e quando crescer eles não vão se desviar. Se um dia eles se desviarem, mas um dia ele vai voltar porque ele conhece a palavra do Senhor. E agora, eu queria pedir para botar a musiquinha. Depois. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia em sua casa, Senhor, para te louvar, te agradecer, Senhor, prestar culto a ti, meu Pai. Senhor, eu entrego em tuas mãos essas crianças e suas famílias, ó Pai. Que os pais possam estar trazendo, Senhor, seus filhos para a tua casa, para que eles se criem nos teus caminhos, para que eles nunca se esqueçam, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na nossa igreja e a essas crianças também. Senhor, entrega também em tuas mãos a vida do pastor Bruno e sua família, Senhor, que o Senhor possa estar consolando os corações, cuidando, Pai, assim como o Senhor tem cuidado, que o Senhor continue, meu Deus, a cuidar. E entrega a vida também de cada um que aqui está. Que o Senhor esteja derramando bênçãos sobre todas essas vidas, Senhor. E que ao final leve cada um em paz aos seus lares. Muito obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. É que eu ouvi esse minuto.
Vou chamar agora a nossa jovem Beatriz, pastora. Amém. Oremos. Pai, Senhor Deus, abençoe, Senhor, a vida de cada pessoa, Senhor, que pode estar presente aqui hoje, Senhor. Pai, peço que o Senhor abençoe, Senhor, a vida das meninas, Senhor, que estão aqui, Senhor, te servindo, Senhor, desde sua infância, Senhor. Pai, peço que o Senhor abençoe, Senhor, o pastor, Senhor, que vai estar pregando, Senhor, entregando a sua palavra, Senhor. Logo mais, Senhor, se assim o Senhor permitir, Pai. Pai, comporte, Senhor, o coração, Pai, de cada pessoa, Senhor, que está passando por momentos difíceis, Senhor. Pai, peço que o Senhor acalme a vida no Senhor, de cada pessoa que não pode estar aqui presente, Senhor. Pai, peço isso, Senhor, em nome do Pai, e amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Esse daqui, para quem não conhece, é o pastor Leandro, um homem de Deus que tem nós caminhando durante muitos anos lá na cidade, né? E está aqui com a sua esposa, ele vai apresentar. Tem alguns irmãos da cidade também que ele pode estar apresentando. E eu louvo a Deus, né, por ele ter aceitado esse desafio, por estar aqui conosco nessa noite. Boa noite, igreja. Boa noite. Que maravilha, que privilégio poder estar aqui com vocês nessa noite. Uma igreja amada, uma igreja querida. Estive aqui muitas vezes. Privilégio, acompanha a minha pessoa, a minha esposa linda, né? Que está aqui na frente, a Luísa, meu cunhado, Lucimar, Diácono e a irmã Tânia, já foram da casa, né? A maioria conhece. A Amandinha também está aqui hoje, vou estar aqui para me vigiar, né, Amandinha? Privilégio. Então, Vai e volta. louvo a Deus pela vida dessa igreja, por essa agência do Reino de Deus aqui neste lugar. Está sendo luz aqui por tantos anos, né? Tem abençoado este lugar. Então, é um privilégio a gente poder estar aqui, trazendo a palavra do Senhor, com esse tema, né? A gente vai seguindo os passos de Jesus. Os irmãos usaram a divisa, né, de Provérbios 22:6, que as crianças acabaram de falar aqui. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando se envelhecer não se desviará dele. Nós temos uma grande responsabilidade com os nossos filhos, com as nossas crianças. Aqui na localidade tem muita criança, né? A gente conhece essa localidade, então a gente tem uma responsabilidade muito grande de ensinar as crianças o caminho que devem andar. Mas hoje, o Senhor, obrigado, Hélio, o Senhor coloca algo no meu coração e a gente vai trabalhar em cima desse texto, desse tema, mas de uma forma um pouquinho diferente, voltado para a igreja, para os nossos corações. E eu vou usar o seguinte tema: seguindo os passos de Jesus com excelência. Marcos capítulo 10, verso 45. A gente vai ler Marcos 10, 45 e vai ler também João capítulo 20, verso 21. Marcos 10, 45. A palavra de Deus diz assim: porquanto
nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. João 20, verso 21, diz assim: E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Querido Deus, está aqui a Tua palavra diante de nós. Que o Senhor fale com a igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós sabemos que nós temos uma missão e também sabemos que o ID de Jesus é para todo cristão, sem exceção é para todo cristão. Anunciar as boas novas do Evangelho é nossa responsabilidade. Também sabemos que nós somos servos de Cristo e temos um exemplo maravilhoso a seguir, que é do próprio Cristo. Como a gente leu aqui agora nesse verso de Marcos 10:45, o próprio Cristo, ele veio para servir e não para ser servido, né? Partindo deste ponto, que nós temos essa convicção de que somos servos de Deus e que temos um chamado a cumprir. Eu e você temos um chamado a cumprir. Somos servos, então temos um chamado. Então nós precisamos, portanto, seguir os passos de Jesus. Precisamos ser seus discípulos, né? Então, eu quero refletir com você hoje o que precisamos para poder, de que maneira podemos seguir os passos de Jesus com excelência, não de qualquer forma, mas com excelência. Para isso eu quero ler com você então um outro texto, que está lá em Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler os 4 primeiros versos, pois nesse texto eu encontro aqui 3 ensinamentos, no mínimo, que são capazes de nos alicerçar para que possamos então seguir os passos de Jesus com excelência. Mateus 4, do verso 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus: Jesus foi conduzido então pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nesse texto eu encontro alguns ensinamentos que me levaram a refletir e se realmente nós estamos seguindo os passos de Jesus, se realmente nós estamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, se realmente nós estamos seguindo com excelência os passos de Jesus. Então, eu quero compartilhar com você esses 3 ensinamentos que Deus falou no meu coração, pedindo a Deus uma direção para trazer à igreja do Senhor, uma palavra para trazer em cima desse tema, e Deus me levou para esse caminho. E o primeiro ensinamento que eu quero compartilhar com você é que para seguir Jesus com excelência é preciso ter intimidade e relacionamento. No primeiro verso desse capítulo 4 que nós lemos aqui, diz que Jesus ele foi conduzido por quem? Pelo Espírito. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Ele foi conduzido pelo Espírito. E o que isso falou no meu coração e o que isso me ensinou? Que eu preciso ser guiado pelo Espírito e eu tenho que, às vezes, negar as minhas vontades, os meus desejos, fazer, às vezes, aquilo que eu não quero, mas ser
todas as vezes, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque às vezes é muito difícil fazer aquilo que Deus tem nos chamado, é muito difícil às vezes resistir certas coisas, certas adversidades que enfrentamos, às vezes desafios muito grandiosos que são levados a enfrentar. Aqui nessa localidade vocês têm um desafio muito grande de expandir, de semear a palavra de Deus. Vocês encontram vários desafios aqui, e às vezes o lado natural, o lado humano, às vezes nos desanima e faz pensar: será que realmente eu preciso passar por isso? E uma coisa que eu digo a você, que eu aprendi com esse texto: nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie. Porque Jesus, ele foi guiado pelo Espírito não para passar momentos felizes, alegres, para desfrutar de paz, de alegria ali naquele lugar. Ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então, você, queridos, muitas das vezes você vai precisar negar as suas vontades, negar os seus desejos. Talvez você tenha projetos no seu coração que não são projetos do coração de Deus para você. Talvez você planeje e sonhe coisas maiores que não são do coração de Deus para você. Então deixe o Espírito Santo guiar você, porque Ele tem a coisa certa para você. E quando nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, passamos a seguir os passos de Jesus com excelência. Porque às vezes achamos que até que seguimos os passos de Jesus, porque vamos à igreja, porque cantamos louvores, porque pregamos, porque estamos lecionando na IBD, ou fazendo tantas outras atividades na casa do Senhor. Achamos que isso somente é seguir os passos de Jesus. Mas você só vai ser guiado realmente pelo Espírito Santo de Deus se você tiver intimidade e relacionamento com o Senhor. Isso vai fazer com que você siga os passos de Jesus com excelência e que você se deixe ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isso que precisamos fazer para ser guiados, para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É preciso deixar que a nossa vida se relacione cada vez mais perto com Deus. E hoje nós achamos que fazemos muito na casa do Senhor. Hoje muitas pessoas nas igrejas viraram ativistas. Não, eu trabalho em tal ministério, eu trabalho em tal ministério. Você já parou para refletir o que o Senhor realmente quer de você? Qual é a missão, qual é o propósito de Deus te colocar onde Ele tem te colocado? Qual o propósito de você estar aqui nessa igreja, nesta localidade que enfrenta tantos desafios? Qual o propósito de Deus ter te colocado aqui neste lugar? É isso que precisamos refletir. Será que eu estou sendo realmente guiado pelo Espírito Santo? Ou eu estou sendo guiado pelas minhas ideias, pelas minhas vontades, pelos meus achismos? Às vezes eu tenho convicção de que isso é o melhor para a igreja, mas precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque somente a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A nossa é enganosa, o nosso coração é enganoso, e para seguir os passos de Jesus com excelência, não de qualquer forma, é preciso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O segundo ensinamento que eu aprendi e quero compartilhar com você está lá no verso 2 e 3. Para seguir Jesus com excelência, é preciso ter uma vida com Deus. Jejum e oração fortalecem o Espírito. No verso que nós lemos, 2 e 3, diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem
em pães. Queridos, para seguir Jesus com excelência, é preciso ter uma vida com Deus. Não conseguimos seguir Jesus de forma correta, de forma excelente, se não tivermos uma vida com Deus. Muitas pessoas estão se enganando hoje, achando que são seguidores, discípulos de Cristo, e não têm vida com Deus, não tem relacionamento, não tem intimidade, não sabe o que é ter uma vida de oração com o Senhor. Hoje o maior desafio da igreja, Pastor Bruno, é as pessoas querer orar. Você chama para um culto de oração, você convoca para uma vigília de oração. Muitas pessoas não querem, porque querem muitas das vezes as outras atividades que também louvam e exaltam o nome do Senhor, e é bacana, é legal, mas para seguir Jesus com excelência é preciso ter uma vida com Deus, e isso se constrói com oração, uma vida de oração, uma vida ajoelhada, pautada aos pés do Senhor. Quantas das vezes nós não separamos um tempo de qualidade para fazer uma devocional, para nos relacionarmos com esse Deus todo maravilhoso que nós temos, um Deus que está sempre disposto a nos ouvir, a atender o nosso clamor. 2 Crônicas 7,14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Glória. É relacionamento, mas se o meu povo se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, é relacionamento, não é de qualquer forma. Quando o inimigo vem tentar Jesus, o que Jesus estava fazendo? Jejuando e orando. É vida, é relacionamento que nós precisamos ter. Para seguir a Jesus com excelência, você e eu precisamos ter uma vida com Deus, precisamos jejuar, precisamos orar, precisamos nos relacionar com esse Deus que está pronto e de braços abertos a nos ouvir. Terceiro ensinamento: para seguir Jesus com excelência, é preciso conhecer a palavra de Deus. No verso 4, o que Jesus fala? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão, esteja apto para enfrentar as adversidades que chegam até você com a palavra de Deus. Sabe o que é mais difícil hoje? É as pessoas quererem aprender a palavra de Deus, porque acham que é suficiente vir aos cultos e ouvir as mensagens. E hoje eu estava justamente dando uma aula lá no Instituto, Pastor Bruno, sobre hermenêutica, e eu estava comentando que nós só conseguimos realmente entender a palavra de Deus e absorver tudo aquilo que Deus tem para nós quando mergulhamos dentro. E a hermenêutica é uma regra, né, que exige de nós uma profundidade, que você mergulhe, que você estude a palavra de Deus, para você poder entender o que a palavra de Deus quer nos dizer, quer nos falar. Só que isso dá trabalho, você precisa ler a Bíblia, você precisa se aplicar. E nós vamos crescer espiritualmente como os filhos de Deus, vamos seguir os passos de Jesus com excelência, quando mergulharmos profundo na palavra de Deus. Precisamos ler a Bíblia, esse manual, o nosso guia de regra de fé e prática, que está disponível a nós. Você quer seguir Jesus com excelência? Mergulhe na palavra de Deus, leia essa palavra, esteja apto a enfrentar as adversidades que chegam até você. Pessoas vão te confrontar, pessoas vão te questionar, e você, conhecedor da palavra de Deus, vai ter resposta vinda do céu, diretamente de Deus,
para que você possa, em nome do Senhor Jesus, ser um instrumento, uma ferramenta poderosa, como o Senhor Jesus sempre foi e nos ensinou. Você vai ser um verdadeiro discípulo de Cristo, conhecendo a palavra de Deus. Então nós precisamos, para seguir Jesus com excelência, nós precisamos, para seguir esse Cristo com toda intensidade e gratidão, ter intimidade, ter relacionamento com Ele. Precisamos ter uma vida com Ele, uma vida de oração. Precisamos conhecer a Sua palavra. E a partir disso eu queria dar a você hoje 4 conselhos para que você siga Jesus com excelência e dê frutos para o reino, porque nós somos chamados para dar frutos, porque toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora, e nós somos chamados para dar frutos. E a partir desse alicerce, que é intimidade, relacionamento, palavra, vida com Deus, eu quero te dar 4 conselhos. O primeiro deles: busque entender e conhecer o seu chamado e os propósitos de Deus para a sua vida. Sabe por que você não está aqui à toa, não? O nosso propósito de vida é glorificar a Deus, mas Deus te chamou para fazer alguma coisa no reino. Deus tem um propósito para você. Deus te chamou para impactar uma geração. E nós às vezes achamos que está tudo muito bem conforme estamos. Às vezes nos acomodamos em certas ocasiões porque achamos que está tudo muito bem, mas Deus te chamou para algo muito maior. Então nós precisamos entender o real chamado que Deus tem para nós, o propósito de que Ele tem nas nossas vidas, como podemos ser usados como esse instrumento nas mãos do Senhor poderoso, porque você pode impactar a sua família, você pode impactar a sua vizinhança, você pode impactar o seu bairro. O bairro de Jardim Amendoeira precisa ser impactado pelas nossas vidas. E o que eu e você temos feito? Será que eu já entendi o chamado que Deus tem para mim? Primeiro, todos nós temos uma missão, que é pregar o Evangelho, é anunciar as boas novas. E de que forma eu vou fazer isso? Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem uma estratégia para te dar. Nós precisamos entender isso. Senhor, onde que o Senhor quer que eu atue? De qual forma que o Senhor quer me usar? Quais estratégias o Senhor quer me entregar para que eu possa avançar, para que o seu reino prospere, para que o seu reino avance, para que essa igreja aqui esteja com esses bancos repletos de pessoas transformadas para a glória de Deus? São vocês que vão fazer isso através do poder de Deus. E para isso Deus te chamou. Para isso Deus te chamou e te colocou aqui neste lugar. Então você precisa entender o chamado de Deus para você, o propósito de Deus em te colocar aqui neste lugar. Quer servir Jesus com excelência? Entenda o chamado que Ele tem para você. Se coloque à disposição. Fala para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Às vezes nos achamos incapazes, de fazer qualquer coisa, limitados, seres humanos. Não, Senhor, eu não posso, porque os desafios são grandes demais para mim. E se você pegar a Bíblia, está repleto de exemplos assim, de pessoas que se achavam incapazes, mas que pelo poder de Deus aceitaram o desafio, entenderam o seu chamado, entenderam o propósito de Deus nas suas vidas e fizeram com que o reino avançasse para a glória de Deus. Então você também pode fazer isso, seguir os passos de Jesus com excelência, entendendo o chamado que Ele tem para você, entendendo o propósito dele na sua vida, para que você verdadeiramente avance, que o reino de Deus cresça e você dê frutos para a glória dele. Segundo conselho que eu quero te dar:
Resista às tentações e ofertas que fatalmente irão chegar até você. Jesus foi levado ali e foi tentado, recebeu uma oferta. Aí você pode falar: ah, mas era Jesus, eu não tenho essa capacidade. E eu digo para você, se você for guiado pelo Espírito Santo, Ele te capacitará para que você resista todas as investidas, todas as tentações que chegam até você. E nós precisamos rejeitar as ofertas que o mundo tem nos dado, tem nos oferecido coisas que às vezes enchem os nossos corações, os nossos olhos saltam e querem, almejam, e nós, como filhos de Deus, servos que queremos seguir os passos de Jesus com excelência, precisamos entender que precisamos refutar, recusar as ofertas que chegam até nós. Isso nós construímos com relacionamento com Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, resista às tentações, resista às ofertas. Terceiro conselho: priorize as coisas celestiais e eternas. O que nós temos priorizado, queridos? Nós temos tantas atividades, tantos desejos, tantos sonhos. A nossa vida é tão corrida. Nós planejamos tantas coisas nós colocamos como prioridade. Ah, eu preciso conquistar isso, eu preciso fazer isso. E a gente vai elencando várias coisas ali como prioridade. E a palavra de Deus diz: mas buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então nós precisamos priorizar as coisas celestiais, as coisas eternas. E para isso nós precisamos ter visão espiritual, porque senão não fazemos. Se não tivermos visão espiritual, não vamos priorizar as coisas espirituais, as coisas celestiais e eternas que Deus tem para nós. Porque há um tempo atrás eu estava aconselhando um jovem que ele tinha uma dificuldade com o vício da bebida, e ele me pediu para acompanhar ele, e a gente conversou por vários tempos. Ele aceitou Jesus, se entregou para o Senhor e começou a caminhar ali, e estava desempregado. E eu falei: meu irmão, você pode ter certeza de que Deus vai te honrar, de que Deus vai suprir as suas necessidades. Você não passará necessidade. E Deus vai abrir uma porta de emprego para você, pode ficar tranquilo. Enquanto Deus não abrir uma porta de emprego para você, Ele vai te sustentar, Ele vai suprir as suas necessidades. E chega uma oferta para ele trabalhar num bar. E ele tinha um problema com o vício da bebida. Aí ele veio conversar comigo todo feliz. Ah, Jesus abriu uma porta de emprego para mim. Eu falei: que bom, que maravilha. Que porta é essa? Não, abriu uma porta de emprego lá no bar, não sei aonde. Eu falei: que isso, não é porta de Deus para você não. Sai fora, corre dessa porta. Por quê? Ele não estava naquele momento priorizando as coisas eternas e celestiais, porque aquilo era uma armadilha para que ele caísse novamente, porque o inimigo não estava satisfeito, porque ele entregou a sua vida para Jesus, estava sendo liberto do vício que ele estava aprisionado. E se não tivermos visão espiritual, nós caímos. E eu aconselhei, conversei com ele para não ir, e ele falou: ah, meu irmão, mas eu preciso muito desse emprego. Eu falei: infelizmente, o que eu posso fazer, o principal, eu vou orar por você. E aí naquela semana ele começou a trabalhar
e voltou para o vício, largou Jesus, largou a igreja, está até hoje no vício. Porque não priorizou as coisas eternas e celestiais. Porque Deus às vezes nos prova em determinadas coisas, e a palavra de Deus diz que feliz é aquele que é provado e aprovado. E precisamos ter a certeza de que Deus vai nos honrar, de que Deus vai nos suprir, de que Deus vai nos conduzir, vai nos direcionar. Então precisamos priorizar as coisas eternas e celestiais. Ah, pastor, você está falando aqui então que eu não preciso mais estudar para almejar sonhos, não preciso mais trabalhar para conquistar. Não é nada disso. Nós precisamos sim, cada vez mais, buscar conhecimento, estudar, se capacitar, buscar os melhores empregos, mas que isso não seja prioridade na sua vida. Que a prioridade na sua vida seja o Senhor Jesus, seja o chamado que Ele tem para você, seja o ministério que Ele colocou em suas mãos, aquilo que Ele te chamou para fazer. É isso que nós precisamos priorizar. As coisas eternas e as coisas celestiais que vão trazer a nós recompensas eternas, recompensas no céu. Por isso que a palavra de Deus diz para que nós não temos tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, para que a gente ajunte tesouro no céu, que é o galardão, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E é isso que precisamos entender. Nós precisamos priorizar as coisas eternas e celestiais. Esse é o terceiro conselho que eu te dou nessa noite. E o quarto e último conselho que eu te dou: nunca abandone e nunca desista de ninguém. Sabe por quê? Deus te chamou, e cuidar de pessoas dá muito trabalho. E às vezes nós queremos desistir de pessoas porque dá trabalho. Esse mesmo que eu contei aqui, todos os dias ele fala comigo, chora, fala que quer voltar, que não está aguentando mais. Isso já tem anos. E fala: meu irmão, eu oro por você todos os dias. E a única decisão que você precisa tomar é voltar para Jesus. Porque somente Ele pode limpar e purificar a sua vida, transformar você. E eu já disse para Ele: eu não vou desistir de você. Eu vou continuar orando por você. E o que você precisar, você pode contar comigo, para que você seja restaurado pelo poder de Deus. E tantas outras pessoas que você vai precisar cuidar, que vai dar trabalho para você. Mas o conselho que eu dou para você: não desista de ninguém. Não desista. Porque, sabe por que eu falo isso? Porque Jesus não desistiu de nós. Deus nos criou de uma forma perfeita. Deus criou o homem de uma forma perfeita e chegou a dizer, e viu que tudo era muito bom, e o pecado entrou. E nós somos pecadores, e mesmo assim o Senhor Jesus, Ele não desistiu. O plano eterno de salvação nos restaurou, nos lavou, nos purificou e nos permitiu ser alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia. E hoje nós estamos aqui adorando esse Deus. Fomos transformados pelo poder de Deus e somos chamados a levar esse amor, a levar essa transformação, esse evangelho que pode mudar histórias. Então não podemos desistir de ninguém. Eu sempre gosto de falar que Jesus, Ele nos ensinou muito, mas muito, em pouco tempo que Ele passou aqui nesta terra. Eu lembro de que quando Jesus ia passando, Ele viu Mateus lá na colheitaria. Mateus ele era odiado pelo povo, porque ele fazia um trabalho repugnante. Ele era desprezado por aquele povo, porque ele
fazia? Ele cobrava impostos duríssimos ao seu povo. E ele era odiado por isso. E Jesus, quando passa, vê Mateus, olha para Mateus e fala: Mateus, vem, segue-me, porque eu vou transformar a sua vida. Jesus não desistiu dele. Jesus não desistiu quando Zaqueu estava lá em cima da figueira, lá da árvore, querendo ver Jesus. Desce, porque hoje eu vou na sua casa. Jesus, ele nunca desistiu de ninguém. E nós às vezes queremos desistir das pessoas porque dá trabalho. Falar: não, mas esse não dá mais, esse não tem mais solução. Quantos testemunhos vocês já ouviram de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus na Cracolândia, nas Cristolândias? Pessoas que já estavam desiludidas, desenganadas, que a família já tinha abandonado, que a sociedade já tinha jogado fora. E homens, se você for aqui na Cristolândia, pertinho de nós aqui, você vai ouvir testemunhos de restauração pelo poder de Deus, porque alguém não desistiu dessas pessoas. Então, se você quer seguir Jesus com excelência, não desista de ninguém. Não desista e nem abandone ninguém. Porque Jesus, ele te chamou para cuidar de alguém. Todos nós precisamos cuidar de alguém. Você tem um ministério, você tem um chamado. Então, que nós possamos entender realmente que para seguir os passos de Jesus com excelência, nós precisamos estar alicerçados no poder de Deus. Precisamos ser verdadeiramente discípulos de Cristo. Ensinar às nossas crianças o caminho que ela deve andar. A irmã falou aqui que quando a gente ensina uma criança, aquela semente, ela entra no coração e ela fica ali. Hoje nós temos lá jovens que foram criados na nossa igreja, cresceram ali, inclusive a minha filha, que foram educados nos caminhos do Senhor, hoje estão afastados da presença de Deus, mas a semente ela foi plantada. Nós ensinamos, nós plantamos a palavra de Deus naqueles corações e ela vai dar frutos para a glória de Deus. Então nós precisamos fazer isso, não desistir, anunciar as boas novas, pregar o Evangelho de Cristo para criança, para adulto, para jovem, para idoso. Não podemos desistir de ninguém. O nosso papel, o nosso dever é levar o Evangelho que transforma. O papel de convencer e de transformar é do Espírito Santo, não é nosso. Porque às vezes achamos que nós temos esse poder de convencer alguém e não temos. Eu escutei um exemplo uma vez, eu gosto de contar esse exemplo, que um bêbado entra na igreja e o pastor estava pregando, e quando o pastor faz o apelo, ele levanta a mão, vai lá na frente: eu aceito. E foi aquela festa, a igreja abraçou, e chegou no outro domingo, o pastor pregando e o bêbado entra de novo bêbado, no outro domingo. Aí o pastor, no final do culto, ele chega para o pastor e fala: pastor, eu estive aqui domingo passado e o Senhor me converteu. Aí o pastor falou: fui eu mesmo. Que se fosse o Espírito Santo, hoje você estava transformado para a glória de Deus. Porque nós não temos o poder de transformar ninguém. Quem transforma é o Espírito Santo, mas nós somos um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Nós somos canal, ferramenta para que esse Evangelho chegue até as pessoas. Então nós precisamos seguir os passos de Jesus com excelência e não desistir, anunciar, pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, não desanimar, não desmorecer. Eu sei que às vezes as lutas, os desafios desanimam, mas nós precisamos revigorar as nossas forças, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, para que possamos avançar, para que possamos conquistar. Não desanime, porque às vezes vocês olham nos bancos vazios. Não, continue, persevere em Cristo Jesus, porque Deus plantou essa agência do reino aqui para transformar vidas.
pelo poder de Deus através de vocês. Então sigam os passos de Jesus com excelência. Se doem na obra do Senhor. Entendam o chamado e o propósito de Deus na sua vida. Porque Deus fará grandes coisas através dessa igreja, através da vida de cada um de vocês. Que Deus possa abençoar este lugar, abençoar essa igreja. Que vocês possam perseverar e avançar em Cristo Jesus. Fique de pé. Quero orar com você. Querido Deus, obrigado. Obrigado, Deus, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, por essa igreja aqui, Pai, essa agência do teu reino aqui neste lugar. Pai, que o Senhor sustente os teus filhos, que o Senhor venha honrar a vida de cada um deles, Pai. Oh, Deus, abençoa a vida do pastor Bruno, da sua família. Oh, Deus, de cada membro que está aqui neste lugar, fazendo a tua obra. Que eles possam realmente ser deixados guiar pelo teu Espírito. Que eles possam verdadeiramente ter intimidade e relacionamento com o Senhor. Ter vida com Deus, uma vida de oração, uma vida com propósito. Uma vida que entendam realmente para que o Senhor chamou cada um deles. Que eles venham colocar as suas mãos à sua disposição, para que o Senhor os use com poder, com autoridade. Pai, faça com que essa obra avance, faça com que esse bairro seja transformado, que essa igreja seja um farol aqui neste lugar, e que nós possamos seguir os teus passos com excelência e não de qualquer forma, que possamos te adorar em espírito e em verdade. Nós choramos, Pai, e gratos em teu nome nós te agradecemos e te exaltamos nessa noite. Muito obrigado. Abençoa cada vida aqui, cada família aqui representada. Nós oramos no doce e precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor Leandro, por essa palavra abençoada. E nós estamos caminhando para o final, encerrando o culto nessa noite. Alguém tem algum anúncio a fazer? Hoje tem Cantina dos Homens, né? Então, vamos estar aí prestigiando, porque o mês dos homens está vindo aí, né? Novembro, a gente precisa estar com caixa reforçada. Amém? Vamos orar então. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra. Fica conosco, Senhor Deus. Ó Deus, dá-nos uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de renovo. Precisamos, ó Deus, do Teu toque, Deus. Precisamos, Senhor, ó Deus, da Tua direção. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Gustavo vai fazer um pós-lúdio, louvando ao Senhor. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a amizade com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Queria convidar a igreja a se colocar de pé novamente. A palavra foi forte. Enquanto eu estava prestando atenção na palavra, Deus colocou esse louvor no meu coração. Eu creio que esse louvor vai falar com quem tem que falar aqui. Esse jovem é ótimo. Eu preciso ser. Me ajuda aqui. Senhor.